Bom, havendo número legal, declaro aberta a sessão de 11 de julho de 2023, né? Primeira Câmara Criminal, indagando os eminentes pares da ilustre representante do Ministério Público, se alguma Nenhuma alteração há, alteração, presidente. nenhuma. Igualmente, eu pergunto se há habeas corpus ou embargo de declaração. Me agravo também, presidente, não tem. Pronto. A preferência, então, vamos obedecer aqui. Começa pelo terceiro. Desembargador Samuel é o relator. Trata-se de um recurso escrito. É o quarto, desembargador. É o quarto? Quarto, quinto e sexto. O terceiro é o presidente Joaquim. Isso aí. Sustentação do 2 também. Nos dois também, mas Número 2 também. o presidente Joaquim tem a preferência aqui, é o primeiro. O recurso de distrito, desembargador, 0800 853 71 2021.
Bom, o 2 já chegou na sala, né? Então, é o recurso em sentido estrito, 0800, 08095 67/2022.
eu pergunto à doutora Adriana, o do 1 já está, primeiro já está na... Não, Excelência, só o Então vamos quarto e o seguir. quinto. Desembargador Samuel, com o quarto processo da pauta. Muito bem. Habeas corpus 0820, 12449, paciente Antônio Carlos Costa dos Santos, impetantes Adebral Lima Favacho Júnior e Anderson Gonçalves de Souza. Impetado juiz de direito da comarca de Pio XII, Maranhão. Procurador, doutor Teodoro Pérez Neto. Vai haver sustentação? Tem. Ok, então eu vou ao relatório, senhor presidente. Senhores desembargador, Joaquim, trata-se aqui de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelos advogados Adebral, Favacho e Anderson Gonçalves de Souza em favor de Antônio Carlos Costa dos Santos contra ato praticado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pio XII nos autos da ação penal 33660-2010. Depende-se dos autos que o paciente foi preso no dia 20 de agosto de 2022 na cidade de Colinas, do Tocantins, estado do Tocantins, em razão do cumprimento de mandado de prisão definitiva expedido nos autos da referida ação penal, no qual foi condenado em sentença proferida em 22 de outubro de 2015, já transitada em julgado pela prática do crime de roubo qualificado por concurso de pessoa e com emprego de arma de fogo, delitos previstos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal. Argumentam os impetantes que Antônio Carlos Costa dos Santos não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória e que o julgamento foi contrário à prova dos autos, pois o acusado não foi reconhecido pela vítima, cujo depoimento, por sua vez, sequer foi ratificado em juízo. E alega ainda, caso este não seja o entendimento da colenda Câmara Criminal, os impetantes requerem subsidiariamente que a conduta seja desclassificada para o crime de receptação, tipificado no artigo 180 do Código Penal, sob o fundamento de que o paciente foi encontrado em posse do veículo objeto do crime de roubo e que, por consequência, deve ser reconhecida a prescrição retroativa, pois este delito possui pena máxima de 4 anos, o que leva a prescrever em 8 anos. A informação aqui tendo ocorrido em 13 de abril de 2004, uma vez que a denúncia foi recebida no dia 24 de maio de 2004 e a sentença publicada em 14 de 11 de 2004. Os autos foram... Esse URAD foi encaminhado, senhores desembargadores, senhora procuradora, ele foi encaminhado ao plantão judiciário do 2º grau, no qual era plantonista o desembargador Ronaldo Maciel, entendeu que a matéria não se enquadrava nas atribuições do plantão. Em seguida, os autos foram distribuídos ao desembargador Bonfim, que, por sua vez, encaminhou os autos a este juiz, convocado por prevenção deste feito, em relação ao recurso sentido estrito, eu 036/78/2004. Como providência inicial, reservei-me no direito de apreciar o pleito de liminar após colher informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas. Indeferir a liminar pleiteada, instada a se manifestar da Procuradoria-Geral da Justiça em parecer da Lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor Teodoro Pérez Neto, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor, tem 10 minutos. Bom dia, senhores desembargadores. Mas antes, porém, nome completo e OAB.
Adebral Lima Favacho Júnior, OAB Pará 9663. Pronto, pode seguir. Bom dia a todos, agradeço a Deus aqui pelo momento e pelo dom das nossas vidas, e a Vossas Excelências pela oportunidade de estar aqui e nos ouvir acerca dos fatos, né? O fato em si, né, sobre esse fato, eu queria tratar sobre 2 pontos. Primeiro, a nulidade da sentença por violação da norma federal e a questão da função pedagógica da pena, ressocialização e a dignidade humana. Quanto a esse primeiro item, né, tem nos autos que as provas que foram produzidas, elas que fundamentaram justamente a decisão do juiz de primeiro grau, elas foram colhidas na esfera judicial, ou na esfera inquisitória. A vítima, né, ela foi abordada no dia 13, à noite, teve seu veículo subtraído, ela passou a noite lá na beira da estrada, no dia seguinte, ela compareceu à delegacia, registrou o boletim de ocorrência, nesse ponto aí os autos silenciam, depois a polícia militar recebeu uma denúncia anônima às 19 horas do dia seguinte, do dia 14, dando conta de que o veículo que foi subtraído da vítima estava na sede da ASFER. E eles lá montaram uma barreira e efetuaram a prisão do paciente e do senhor Lyndon Johnson, que tinha ido chamar ele para consertar o veículo. Então, foram apresentados na delegacia, prestaram depoimentos, a vítima esteve na delegacia, fez o reconhecimento, e nesse reconhecimento, ela indicou, né, de forma incisiva, o seu Lyndon Johnson como um dos autores do crime e fez um reconhecimento genérico de todos os outros tinham características das pessoas que lhe assaltaram. Depois ela fala que não reconheceu porque estava escuro e todos estavam de capacete. Então, é bastante contraditório. Os policiais militares que efetuaram a prisão dele também prestaram depoimento na delegacia e, em juízo, também confirmaram seus depoimentos. A vítima não foi encontrada, para prestar depoimento em juízo. E o que os policiais militares relataram? Que efetuaram, tanto em juízo como na delegacia, que receberam essa denúncia anônima no dia seguinte, às 19 horas, efetuaram a prisão e que o senhor Antônio Carlos, né, trabalha na oficina, os seus pais e o seu irmão possuem autopeças, e que foi encontrado na casa do Lyndon Johnson materiais do delito, na casa de outros também. Foi encontrado materiais do delito. Então, nesse sentido, o que é que nós temos, Excelência? Prova construída em juízo. O depoimento dos policiais, né, que eles testemunharam o quê? Uma receptação. Eles apreenderam o paciente com o veículo que era produto de um roubo. E a prova da materialidade, da participação no crime não foi produzida. A vítima não reconheceu, não compareceu em juízo. Então, e a sentença, Excelência, o que eu estava observando, que o juízo não desenvolveu, né, com cautela a aprovação da sentença, o Ministério Público também quedou-se nesse momento, e aqui eu vou fazer também uma referência à própria defesa, porque consta na própria sentença, quando você lê, de que o paciente não foi interrogado, e eu juntei no presente recurso o interrogatório do paciente, ele prestou depoimento em juízo também, e disse que foi convidado para consertar o veículo, efetuou o conserto, e a pedido do senhor Lyndon Johnson, estava indo deixar o veículo na cidade, quando foi abordado pelos policiais e foi alvejado por tiros que os policiais atiraram nele quando o veículo se aproximou. Esses são os fatos aqui do primeiro item. Então, o que nós temos? O artigo 155 ele é bem claro, né? E essa digna corte tem proferido decisões nesse sentido, que as provas devem ser produzidas eminentemente em juízo com o contraditório. Então, o artigo 155 do Código de Processo Penal ele é bem incisivo. E o 226, né, fala desse reconhecimento. O reconhecimento tem 2 etapas. Uma é a descrição minuciosa da pessoa que praticou o delito e depois o reconhecimento, que é o apontamento direto para confirmar realmente se é ou não, e tem que ser colocado com outras pessoas com as mesmas características. Isso também não foi respeitado dentro do processo. O mecanicismo dentro do processo judicial, ele atrapalha um pouco, né? Eu quero relatar aqui que
e deixar registrado que confio na justiça brasileira, confio na legislação, mas não concordo com a aplicação incorreta da lei. Não sei se por acúmulo de trabalho, mas o juiz deixou, né, de observar esses detalhes na aprovação da sentença. O que consta lá na sentença é que ele foi julgado à revelia, não prestou depoimento em juízo, e existe depoimento em juízo. As informações que foram prestadas também nesse HC falam a mesma coisa, de que ele não foi interrogado em juízo e de que as provas estavam tudo ok. Não é bem assim. A análise do processo, ela mostra uma outra coisa e deixa claro que o que houve, né, a prova produzida em juízo, ela demonstra a prática do ato de receptação. Tinha uma arma dentro do carro, foi registrada, né? Tinha uma arma dentro do carro. Então, os dois delitos que aparentemente devem incidir sobre esse fato é a receptação e o porte ilegal de armas. No segundo item, nós temos aqui a questão da função pedagógica da pena. Desde esta época, ou seja, o paciente, né, 2004, não se envolveu em nenhum delito, não praticou nenhum crime, não tumultuou a instrução, não causou temor à sociedade. Diferentemente, ele sozinho, sem o apoio do Estado, ele se qualificou, se profissionalizou como motorista de carreta, trabalhou na empresa Transbrasiliana durante vários anos, numa empresa chamada Casa Goiás, em Marabá, como motorista de carreta, e estava atualmente trabalhando para a HP Choperia como motorista de carreta bitrem, quando foi preso. E a ressocialização, nesse sentido aqui, ela está sendo prejudicada, porque a pena, muito embora ela tenha esse caráter de retributiva, de ressocializadora e punitiva, só que a legislação ela está mudando, né? Está mudando, está se aprimorando a forma de se aplicar. Inclusive, hoje o CNJ está lançando a rede de apoio às pessoas, os egressos do sistema penitenciário. Então, o que nós temos aqui? Essas mudanças, né, elas ainda não atingiram a dignidade da pessoa humana, porque o paciente estava, né, há quase 20 anos sem ter nenhum problema, não tinha nenhuma condenação, mesmo assim o juízo, na época, aplicou a sentença demasiada, a pena base já foi acima do mínimo legal, e ainda incidiu as qualificadoras do delito como se tivesse sido provado em juízo. Tem uma outra questão, né? Essa resolução do CNJ, a 417 e a 474, elas flexibilizaram um pouco a questão do cumprimento da efetividade da pena, né? No regime semiaberto, a pessoa tem que ser intimada para comparecer. E o 474, não havendo local específico, a pena deve ser cumprida num regime menos rigoroso. Tá, o que é que nós temos, afinal, Excelência? É que a pena, né, agora está sendo aplicada como uma desressocialização. O paciente já estava ressocializado, já estava trabalhando, já tinha família constituída, emprego certo, residência fixa. E agora a pena vem e o coloca de novo no cárcere, onde passa privações, adoece e fica afastado da família. Trouxeram ele, né, de Colinas para Santa Inês, onde os seus pais moram, e de Santa Inês trouxeram para São Luís, onde não tem nenhum vínculo de parentesco. E a execução está parada. Então, são várias questões dentro do nosso judiciário que eu acho que falta dar um pouco de atenção, né? Então, nesse ponto, né, caso não seja acolhida de nulidade da reforma da sentença, pela absoluta falta de provas produzidas em juízo, que seja antecipada a concessão do regime semiaberto ao paciente e o direito ao trabalho externo, com monitoramento que está sendo aplicado pela Justiça brasileira. São esses os termos, excelências, e bom dia. Obrigado. Senhor, É o Ministério Público. Ministério Público.
Eminentes desembargadores, senhor advogado de defesa, que nos autos não se vislumbra qualquer ilegalidade com relação ao flagrante. Nos autos constam várias certidões lançadas por oficial de justiça de que o réu não teria sido encontrado na comarca. Logo, ou foi decretada a revelia e houve a intimação por edital. Não é? Com relação ao pleito de concessão de liberdade provisória do benefício do paciente, ele se encontra preso em razão do cumprimento de mandado de prisão definitiva, visto que condenado por sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, dessa forma, senhores desembargadores, o Ministério Público propõe aqui a denegação. Depois 15 anos a mais. Isso aqui é um dispositivo, né? É a manifestação. Pois é. Senhor É presidente, uma palavra. desembargador Boima, desembargador Joaquim, senhora procuradora, eu vou ser bem resumido. Foi constatado que a defesa interpôs revisão criminal em favor do paciente 7 dias antes de impetrar o presente Wright, seja 21 de nove de 2022, sustentando os mesmos fatos, os mesmos argumentos e causa de pedir, e esse processo esteve sob a relatoria da desembargadora Sônia Amaral, que foi julgada improcedente no dia 20 de fevereiro de 2023, tendo transitado em julgado no dia 7 de 3 de 2023. Destaco que o paciente, isso já foi mencionado na manifestação do Ministério Público, ele mudou de endereço sem comunicar ao juízo de base, passando a residir na cidade de Marabá, o que impossibilitou, inclusive, de ser intimado pessoalmente da sentença, sendo intimado por edital. Portanto, estão presentes a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar de Antônio Carlos Costa dos Santos, também do resguardo da ordem pública, tornando-se inviável a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, haja vista que estas não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime pelo qual o ora paciente foi preso. Ante o exposto, conheço parcialmente, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, conheço em parte do Wright, na parte conhecida denego a presente ordem, tendo em vista a ausência de alegada coação ilegal na liberdade de locomoção do paciente. Em resumo, desembargador Joaquim, desembargador Boima, revisão criminal já houve e foi julgada improcedente, transitou em julgado no dia 7 de março de 2023. Acompanhe, presidente. Processo relatoria da desembargadora. Acompanho. Doutora Adriana, me diga uma coisa, o quinto e o primeiro, qual dos dois tem sustentação oral? O quinto, excelência. Quinto, então, desembargador Samuel, com a palavra. Habeas corpus 080 9115 56 2023, paciente John Carlos Santos Pereira, impetante Danivele Mendes Dutra, impetado juízo de direito da segunda vara criminal da comarca de Imperatriz. Procurador Dr. Joaquim Henrique de Carvalho Lobato. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetado pela advogada Danivele
Mendes Dutra em favor de João Carlos Santos, sob o argumento de que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal por parte do juiz de direito da segunda vara da comarca de Imperatriz. Informa a impetente em síntese que o paciente está preso preventivamente desde o dia 4 de novembro de 2021 e encontra-se recolhido em Pedrinhas, por ocasião de mandado referente ao crime do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4, combinado com o artigo 29 do Código Penal. A briga resultou na internação de Frank de Paula, que veio a óbito dias depois. Ele teve uma discussão com o Frank e agora alega que permaneceu na cidade, que foi o local do fato, até se findar a prestação de serviço a uma empresa de pavimentação asfáltica. Depois de encerrada essa atividade, ele retornou a São José de Ribamar, onde tem residência fixa. Em razão dos fatos, houve a instauração do inquérito policial e, segundo a autoridade policial, por não encontrar os acusados, figurou-se pela prisão cautelar, estando o paciente preso há mais de 1 ano e 4 meses. Aponta a defesa que o paciente não oferece riscos ao resultado útil do processo, tendo em vista a conclusão da instrução criminal correspondente à primeira fase do procedimento de competência do tribunal do júri, estando mesmo pronunciado e sem data marcada para julgamento. Afirma que a prisão preventiva do paciente é ilegal, visto que o magistrado de base não fundamentou a decisão que mantém preso o paciente, tendo em vista que nunca este se evadiu do distrito da culpa, nem esteve foragido. Foi requerida liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão. Essa liminar foi indeferida. Os autos retornaram à Procuradoria-Geral da Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da presente ordem. Esse é o relator. Doutora advogada, por favor, nome completo, OAB. Bom dia, Dani Evelyn Mendes Dutra, OAB 225.544. Vossa Excelência tem 10 minutos. Obrigada. Primeiramente, cumprimento essa colega da Câmara, os excelentíssimos desembargadores e a nobre Procuradora de Justiça, os nobres colegas também, e exalto a memorial importância de Vossas Excelências para o sistema de justiça. Excelências, o paciente ele encontra-se preso desde o dia 4 de junho de 2021, estando custodiados há exatamente hoje 1 ano, 7 meses e 7 dias, por razão de prisão preventiva, em face do crime de homicídio, né, em que o paciente figura como corréu e que supostamente teria concorrido para esse crime devido a uma briga ocorrida na cidade de Imperatriz, no ano de 2016. A prisão de João Carlos, Excelência, foi decretada ilegalmente sobre a fundamentação do Fumus Comitis Delicti e do Periculo Libertatis. Então, tendo como base para fundamentar isso, é claro, o Periculo Libertatis, né? Depoimento vagos de testemunhas que ouviram dizer sobre o fato. Além que vale ressaltar que o fato ocorreu em abril de 2016, tendo a autoridade policial figurada pela prisão temporária em setembro de 2018, sendo que tal mandado foi cumprido apenas em novembro de 2021 e sendo decretada sua preventiva em dezembro de 2021, sendo que sequer tem ocorrido novos fatos, né, que ensejasse tal medida e que desta época até o ocorrido da decretação da prisão, nós podemos observar que ofende, né, o princípio da contemporaneidade. E tendo essa defesa impetrado a presente ação constitucional de habeas corpus e denunciada as irregularidades da prisão do paciente, a autoridade coatora, em reexame, manteve, né, a medida cautelar sobre
a fundamentação do rebus sic stantibus, ou seja, no entendimento do nobre magistrado, tudo deve permanecer como está. Ocorre que não foram demonstrados, né, uma fundamentação idônea ou concreta para a manutenção da medida excepcional. Então, isso não pode ser decretada a prisão por uma gravidade em abstrato do fato, bem como essas ilações sobre a periculosidade do agente, ela não pode ser um entendimento, e na verdade, um entendimento jurídico, constitucional, que essa prisão ela não pode ser mantida sem que haja demonstração, né, concretamente do perigo da liberdade, o que contraria a legislação processual penal. O cidadão João Carlos, ele é primário, ele é pai, ele é trabalhador. Inclusive, vale ressaltar que ele tem vaga de emprego garantida na empresa onde ele trabalhava no tempo da prisão. Ele exercia atividade de rasteleiro e ele nunca esteve foragido, nem ameaçou testemunhas. Ele tampouco também interferiu no processo de investigação ou se negou a cooperar todas as vezes em que foi inquirido pelas autoridades competentes. Ele também nunca trocou de endereço desde o ocorrido, assim como nunca teve outro endereço, residindo no mesmo local desde sua infância. Então, não existe a necessidade da manutenção da privação da liberdade do réu, visto que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. E, neste quesito, essa defesa vem respeitosamente discordar, né, do parecer do nobre procurador no que tange a sua fundamentação pela garantia da ordem. Não pode haver uma correlação com a manutenção da ordem em 2023, tendo como referência um fato ocorrido em 2016. Ou seja, existe um lapso temporal de 7 anos e não há o que se destacar nesse decurso do tempo que o paciente ele se manteve com um comportamento consoante à ordem social, trabalhando, e não existe nenhum fato, nenhum, no decurso desse tempo que deponha contra a sua conduta. Quanto à aplicação da lei, não está ameaçada, visto que o paciente já encontra-se pronunciado. E a pronúncia ela não é sentença penal condenatória. Portanto, apela-se, né, para o princípio da presunção de inocência e requer aos nobres julgadores a liberdade, o bem maior em um Estado democrático de direito, que esta colém da Câmara faça valer a Carta Magna deste país, trazendo alento e justiça a um cidadão. Roga-se, então, excelências, pela concessão da presente ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura em nome do paciente, João Carlos Santos Pereira, e ainda, alternativamente, se acharem necessário e cabível, né, pela aplicação de quaisquer, alternativamente ou cumulativamente, das medidas adversas da prisão, presente no artigo 319 do Código Penal. Ademais, respeitosamente, a defesa cumprimenta essa colém da Câmara, a douta procuradora, bem como os colegas advogados aqui presentes, a todos um bom dia. Eminentes desembargadores, ilustre advogada de defesa, o presente paciente se encontra preso em razão de crime praticado nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 e 4, na forma do artigo 29 do Código de Processo Penal. Aqui o Ministério Público entende que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, e desta forma, senhores desembargadores, o Ministério Público propõe a denegação da ordem. É a manifestação. Desembargador Samuel. Desembargadores, eu serei bem resumido, acompanhando o parecer do Ministério Público. O processo... Ele está satisfeito, né? Na verdade, a sustentação feita não nos convence, na medida em que o crime, depois da sua ocorrência, o paciente João Carlos Santos Pereira deixou a cidade onde aconteceu o crime e foi uma briga resultante de bebida
né? E eu acompanho o parecer do Ministério Público, levando em consideração, principalmente aqui o que foi dito, o paciente... Só um momentinho. E alega, nestes termos, não há possibilidade de concessão de habeas corpus em razão da configuração de constrangimento ilegal justificado por ausência de fundamentação, excesso de prazo, nem condições pessoais subjetivas do réu, uma vez que a necessidade de prisão preventiva do paciente se mostra indispensável. Ainda mais, com efeito, agiu corretamente o magistrado Acor, visto que a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da ação perpetrada, homicídio qualificado. Então, nós estamos votando, senhor presidente, senhor desembargador Joaquim, pelo conhecimento de denegação do presente habeas corpus, devendo ser mantida a prisão preventiva do acusado como garantia da ordem pública para a devida instrução processual e correta aplicação da lei penal, visto que não ficou demonstrada a coação ilegal argumentada pela defesa. Acompanhe, presidente. De acordo, presidente? Eu também estou de acordo. Pronto. Unanimemente de acordo com o parecer ministerial. Doutora Adriana, o primeiro ou o sexto que tem sustentação oral? Não, Nenhum? Excelência. Então, eu vou para o primeiro. Trata-se do habeas corpus 081 1693 89/2023. O paciente é Jailson Pereira de Miranda, o impetrante é Francisco Carlos Pereira da Silva Júnior, impetrado segunda vara do Tribunal do Júri de São Luís, relatoria é nossa, e na Procuradoria, doutor Joaquim Lobato. Esse processo tem uma particularidade. Olha, sabido por todos nós que homem definício periculosa est. Toda definição é perigosa. Mas o mestre Nelson Bria disse o seguinte, que a exceção em direito vem sempre a espécie, não se protege, a lei não protege a quem cochila, né? E o fato aqui é o seguinte, este rapaz ele foi condenado a 20 anos pelo Tribunal do Júri. 20 anos, né? Por homicídio e uma tentativa de homicídio. Pois bem, sucede uma particularidade aqui, é que toda a instrução ele esteve solto. 5 anos, em 5 anos, não se evidenciou nada dele que pudesse formar algum pressuposto capaz de autorizar a execução da pena, até porque mais de 15 anos. Né? Pois bem, o certo é que o juiz, né, determinou o recolhimento do paciente para iniciar o cumprimento de pena, aí que vem a gravidade. Porque o artigo 492, inciso 1, né, a linha E, determina que isso seja feito, mas mediante fundamentação. Ele simplesmente não fundamentou nada. Nada, e decretou a execução provisória da pena. Aí que eu acho que a gravidade, que há um cerceamento de defesa, concessa máxima vinda dos meus colegas, eu estou concedendo habeas corpus para que ele permaneça como estava, em liberdade. Acaso surja qualquer situação que se viabilize, né, a aplicação dos pressupostos legais, que seja tomada providência. Mas eu estou concedendo a ordem
Porque a lei é como disse Carlos Maximiliano, a exceção em direito vem sempre expressa. E está lá dito que permite, sim, pena a partir de 15 anos, mas com a devida fundamentação. É por isso que eu estou concedendo a ordem. 5 anos sem falar. Desembargador Bueno, Pois não. ele apelou da Oi? sentença? Ele apelou? Não tem essa informação. Não tem essa informação. Mas eu não transferi julgado, não. Mas não transitou em julgado, porque, inclusive, ele chamou para fazer a execução da pena. Não há nada transitado. Continua a execução provisória. Esse aspecto que Vossa Excelência traz aí, a partir de 15 anos, foi uma inovação, mas realmente a necessidade fundamental com base no 93, inciso Eu 1. fiquei assim, porque eu acho que, como diz, né? Se não tem essa fundamentação, e ele, durante toda a fase instrutória, ele estava em liberdade, eu vou acompanhar com Vossa Excelência, embora seja um crime grave, Não, a até condenação, o mas nesse aspecto, inclusive eu já concedi, com base numa exceção, porque o juiz sequer traçou um parágrafo a respeito Não, para fundamentar nada. a prisão preventiva daquele que estava solto quase 8 anos, que é mais ou menos isso que Vossa Excelência está nos trazendo aqui. Eu encerro meu posicionamento dizendo, como Vossa Excelência falou, é um crime grave. É como diz o Nelson Gria, é o ponto culminante da orografia dos crimes, a mais chocante violação do senso moral da humanidade. Presidente, quais são as condicionantes? É a Sem morte. condições? Opa! Tem condicionantes ou com condicionantes? As Não, medidas cautelares. não. Vamos colocar todas. Né? Vamos colocar todas. Depois, se precisar, a gente vai ver no tempo. Né? Perfeito. Quando o cumprimento normal, exatamente. Com todas as cautelares. E desembargador Samuel, como vota? Acompanhando. Senhor relator, então foi contra o parecer do Ministério Público, não é isso? Em E aqui desacordo. foi pela denegação. Em desacordo. Em desacordo. Vossa Excelência mantém? Eu vou manter, como bem lembrado pelo desembargador Joaquim, houve oportunidade de recurso, ele não efetivou, apesar de Vossa Excelência, desembargador Baima, Vossa Excelência está coberto de razão, porque o juiz deveria motivar toda decisão. Entretanto, eu vou me posicionar desta forma, porque foi a manifestação inicial do Ministério Público e também por se tratar de um crime grave e ele ter tido a oportunidade de recorrer e não fez. O que mais me levou a fazer isso é que lá o caráter da norma é obrigatório. Não é dizer que poderá, não. É incisivo. Deve. Isso que é o problema. Não, eu concordo com Vossa Excelência. Vossa Excelência tem razão na sua motivação, não estou discordando. Entretanto, pela condição do crime e ele ter tido essa oportunidade de defesa, porque não houve cesseamento aqui no caso, ele deveria ter recorrido, mas Vossa Excelência, com relação à motivação, eu concordo plenamente. Doutor Samuel, desembargador Samuel. Acompanhando hoje. O último processo da pauta é o 6º. É nosso. Todo seu. Vamos lá. Habeas corpus 0805, 617. Samuel, não tem sustentação. Não tem sustentação? Tem não. Tem. Então, vou apenas mencionar aqui o nome, habeas corpus número 0805, 617, 49, 2023, o paciente é Gil Gleidson Pereira Melo. Os desembargadores, aqui é um crime de feminicídio, prática do feminicídio. O Gil Gleidson, ele matou a namorada de 17 anos de idade com uma arma da sua corporação. Pois alegou que tinha problema de insanidade mental, mas estava muito bem para jogar bola. Não rasgava dinheiro, para fazer a farra, né? Então, ante exposto, com base até no parecer do Ministério Público, conheço o presente remédio constitucional, de acordo com o parecer, denego ordem de habeas corpus
impetrada pelo Gil Gleidson Pereira Melo. Acompanhe, presidente. É de acordo, em gênero, número e grau também. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão, pedindo a Deus que nos proteja e nos Amém. guie. Grande abraço a todos. Deus no comando de tudo. Amém. Grande abraço, presidente. Saúde a todos. Valeu, Samuel. Saúde também. dia. Gracilene Bovena. Bom Adriana, dia. bom dia a Abraço, bom todos. dia a Prazer. todos. Saúde e paz.